Fala, meus irmãos. Dei uma paradinha aqui, rapidinho, para fazer um estudo aqui para vocês, tá? Tava até pintando aqui em casa, ó. Vocês vão ver eu ir todo sujo de tinta, né? Que eu já parei lá e vim aqui para fazer, tá bom? Dei uma pausa, é bom que eu descanso um pouco e faço o estudo aqui para vocês. Para que Cristo seja glorificado sobre a verdade. Então vamos lá. Vocês me perguntaram aí, especificamente a Camila, sobre o que é igreja, né? Acaba que o sistema religioso nos oprime, dizendo que templo é igreja, que você tem que ir na igreja e por aí vai. Então nós vamos aprofundar aqui e ver melhor o que de fato as escrituras diz sobre o que é igreja, né? E nós vamos entender melhor esse assunto, tá? Eu oro a Deus que me dê sabedoria e discernimento, que me use de acordo com a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Que eu seja boca de Deus neste momento, que eu não fale de mim mesmo, mas do Espírito Santo que habita em mim. O meu papel aqui é defender a verdade do Evangelho, é defender a Cristo, que é o cabeça da igreja, que é a pedra angular desta igreja, né? E não tempo de pedras mortas, mas é de pedras vivas. Então que Cristo seja glorificado, em nome de Jesus, que eu não fale de mim mesmo, mas do Espírito que habita em mim. E eu oro a Deus que abra o entendimento de vocês, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Vamos lá. Igreja. O que é igreja? Igreja, eclésias, significa chamados para fora. Só parando aqui rapidinho, só o significado de igreja já quebra o paradigma de que igreja é tijolo, né? Porque igreja vem do latim eclésias, que significa chamados para fora. Jesus chamou de igreja as pessoas que ele tirou do sistema religioso, né? Aqueles que decidiram segui-lo na estrada da vida. Então, pelo nome aqui já descartaria o que é igreja. O significado, o próprio significado, mas vamos nos aprofundar. Já descartaria que igreja não é templo, tá? Perdão. Há um grande equívoco no meio religioso a respeito de igreja. Vemos claramente pessoas, líderes, chamando o templo de igreja. Isso é uma grande mentira, já que igreja não é lugar, e sim pessoas. E Jesus chamou a sua igreja para fora dos templos, para fora do sistema religioso, doutrinário e hierárquico. Veja em João 10, tá? Lá em João 10 fala que Cristo nos chama para fora do aprisco religioso, que ele mesmo conduz as ovelhas dele, que as ovelhas dele ouvem a sua voz e o acompanha, e jamais ouvirão a voz do estranho. Parando aqui rapidinho, só um parênteses aqui. Se a ovelha de Cristo ouve a voz dele e jamais ouve a voz do estranho, vamos lá. Se vocês me convidam para ir na igreja de vocês, templo religioso, chega lá, tem um dito pastor, né, no altar. E esse pastor se denomina, né, esse homem se denomina pastor desta igreja. Este homem, se eu chegar lá hoje, ele é um estranho para mim ou ele é um conhecido íntimo de mim? Obviamente ele é um estranho, pois nunca ouvi falar dele, não sei da vida dele, então ele é um estranho. E João 10 Jesus diz que nós jamais ouviríamos a voz do estranho, mas ouvimos a voz do bom pastor. Então eu, Rick, ouço a voz do meu bom pastor, do meu único pastor que vive e reina para todo sempre, ao qual é Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar. Vejamos o que a palavra diz sobre a igreja de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Também Colossenses 1, 18 nos diz: E ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Olha só, juntando esses dois versículos, fica muito claro que Jesus é o cabeça, né, do corpo da igreja. Eu sou o braço esquerdo, vocês são o braço direito, um é a perna esquerda, um é a perna esquerda e por aí vai. Nós juntos, a igreja junta, forma a igreja ao qual Cristo é o cabeça dessa igreja. Vamos continuar aqui. E Deus colocou, além disso, Efésios 1, 22, 23 diz: E Deus colocou todas as coisas a seus pés de Cristo, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, corpo de Cristo. Olha como é que fica claro, né? Vou ler novamente. E Deus colocou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Continuando.
Nós todos, os crentes juntos, formamos o corpo de Cristo. A palavra de Deus não diz que em tal lugar há um corpo e em outro lugar há outro. Nem diz que denominação A é um corpo e a denominação B seja outro. Não há divisão. O que diz é que vós sois o corpo de Cristo. A igreja. A este vós eu pertenço, você pertence, todo crente renascido pertence. Não há distinção alguma por causa de denominação, cor, estado social, lugar onde se vive ou por causa de qualquer outra razão. Na verdade, Gálatas 3, 26 e 28 nos diz: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Olha, batizado aonde? Em Cristo. Na morte de Cristo. Já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós somos todos, sem qualquer distinção, filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, e nós somos todos, novamente, sem qualquer distinção e através da mesma fé, membros do corpo de Cristo. A igreja, ou corpo, é um e não muitos. Também está evidente por muitas outras passagens na palavra de Deus. Na verdade, começando a partir de Romanos 12, 4, 5, nós lemos. Parando aqui rapidinho. Então, irmãos, a igreja é uma só, né? Se igreja fosse denominação religiosa, nós poderíamos dizer que na rua aqui da minha casa, por exemplo, havia várias igrejas. Não existe várias igrejas. A igreja é uma só, onde Cristo é o cabeça dessa igreja, formado por mim e por vocês. Se amanhã eu for para Paris, ó, pensa, ô benção. Pensa se amanhã eu for para Paris passear lá. Eu deixei de ser igreja? Não, eu estou ligado nesta igreja, nesse corpo de Cristo, e espiritualmente, onde Cristo é o cabeça dessa igreja. Eu sou um membro deste corpo e vocês são um membro deste corpo. E nós estamos ligados nele. Vamos continuar aqui, ó. Romanos 12, 4, 5 diz assim: Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Também em 1 Coríntios 12, 3 nos diz: Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Tá vendo? Então a igreja é uma só. Agora o sistema religioso ele é confuso, dividido e contraditório. Se você faz parte de uma denominação, você não pode ir na outra. Isso já prova que esse sistema dividido não provém do Pai, porque um reino dividido não subsistirá. Eles não entendem nem entre eles. Eu vou me juntar a eles? Não faz sentido, irmãos. Olha só, vamos continuar. 1 Coríntios 12, 20 diz: Assim, pois há muitos membros, mas um só corpo. Efésios 2,16 diz: E Jesus pela cruz reconcilia ambos, judeus e gentios, em um corpo, derramando o muro de inimizade. Onde? Na cruz. Na cruz dividiu o muro de inimizade, onde agora há um sistema espiritual, onde Cristo é o cabeça e a pedra angular dessa igreja. Então ela não pode, sendo assim, a igreja de Cristo não pode ser construída por mãos humanas. Não pode ser levantada por cimento e tijolos. Não pode, porque ela é espiritual. Qual que são os requisitos mínimos para se fundar uma igreja? Ter morrido e ressuscitado no terceiro dia. Se o seu pastor morreu e ressuscitou, mas não, o único que morreu e ressuscitou foi Cristo. Então só ele tem poder e autoridade para fundar uma igreja, ao qual ele fundou no seu próprio corpo. Continuando. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. E finalmente, Colossenses 3,15 diz: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos, como é evidente a partir dessas passagens. Parando. Vou ler de novo. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Como é evidente a partir dessas passagens, a igreja, o corpo de Cristo, é um corpo que inclui todos os renascidos.
e é todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Infelizmente, o que a palavra de Deus declara tão claramente parece ser ignorado por muitos cristãos, como pelo menos a existência de tantas denominações mostra. Na verdade, muitos de nós, em vez de nos vermos como membros de um corpo de Cristo e todos os outros cristãos como nossos irmãos e membros do mesmo corpo, nós nos vemos como membros de tal e tal denominação, defendendo as placas das tais que denominam como igreja. E todos os outros cristãos que não pertencem à nossa denominação são como estranhos e muitas vezes como inimigos. Felizmente, a palavra de Deus não concorda com esta visão. Na verdade, como vimos, por causa de Deus, nós, todos os cristãos, não somos nem estranhos nem inimigos uns dos outros, mesmo se ocorrer de ter diferentes visões em muitas coisas. Desde que nós concordamos que Jesus é o Senhor e o Senhor o fez nascer da morte, nós todos somos crianças de Deus, irmãos, membros do mesmo corpo e, de fato, conforme se diz em Romanos 2,5, membros uns dos outros. Isso não é maravilhoso? Na verdade, é muito ruim que o diabo tenha tentado esconder esta verdade maravilhosa de nós, fazendo-nos pensar que a igreja está limitada a denominações e organizações. As partes do corpo que são compostas por todos os cristãos, ainda que ocorra de suas divisões, concordarem com as nossas próprias visões, somente em que Jesus é o Senhor e Deus o fez nascer da morte. Portanto, em vez de lutas denominacionais e ódio, nós necessitamos colocar em nossos corações a verdade de um corpo e agir de acordo, amando e servindo a todos os outros cristãos que também pertencem ao mesmo corpo conosco, sendo servos uns dos outros. Infelizmente, há divisões, causando nada mais do que ferimentos ao corpo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Parando aqui rapidinho, irmãos. O que o sistema religioso faz hoje, na verdade, é tão diabólico que ele está dilacerando o corpo de Cristo, separando o corpo de Cristo. Não era para haver essas divisões. Por exemplo, hoje, quando estamos conversando com algum irmão, é muito comum falar assim: eu sou da igreja tal. O outro fala: eu sou da igreja tal. Pronto, criou um muro de inimizade. Eu não quero sair da minha para ir para a sua, e nem você sair da sua para ir para a minha. A minha tem as minhas doutrinas, as suas tem as suas. Eu vou ficar na minha, você fica nas suas. Agora, experimente dizer: sou cristão, sem denominação. Vocês vão ver como o evangelho tem poder, como irá frutificar através de vocês a verdade do evangelho. Mas nós mesmos colocamos divisões, paradigmas, colocamos barreiras no evangelho, na verdade do evangelho, na igreja de Cristo. Então, já que todos nós somos membros do mesmo corpo, por que tanta divisão? Irmãos, o líder religioso de vocês, se souber que vocês estão reunindo com outros irmãos que não sejam da mesma denominação, ele vai ficar irado. Porque ele vai falar que vocês não podem sair da dele, por aí vai. Cada um tem a sua verdade. A verdade, aí eu pergunto, a verdade acaso está dividida? Pode a verdade estar dividida? Na época de Paulo, na época dos apóstolos, muitos estavam tendo essa divisão, esses grupinhos de divisão. Aí Paulo vai e os repreende, fala assim: uns dizem eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, outros eu sou de Paulo. Aí ele pergunta: acaso Cristo está dividido? Pode a verdade estar dividida? Foi eu, Paulo, crucificado em favor de vós? Foi Cefas crucificado em favor de vós? O que Paulo diria nos dias de hoje? Ele perguntaria: foi Ellen White crucificado em favor de vós? Foi Di Macedo crucificado em favor de vós? R.R. Soares crucificado em favor de vós? E por aí vai, irmãos. Porque cada denominação tem um fundador. De acordo com... por causa de divisões. O protestantismo, ao qual Martim Lutero fundou as igrejas evangélicas, ele era um padre. E por causa da divisão com outro padre, veio formando igrejas denominacionais, erroneamente chamadas de igreja. Frutos de divisão. Mas se o corpo é um só, irmãos, se o cabeça é um só, se nós não defendêssemos placa de igreja, de denominação religiosa, mas defendesse a única igreja onde Cristo é a pedra angular, não havia tanta divisão, tanta guerra, tanta luta, como há nos dias de hoje. A igreja católica contra a evangélica contra as próprias evangélicas, e por aí vai.
Um sistema dividido, confuso e contraditório. Imagina o que Paulo dizia hoje, vendo esse império, gente, sendo construído por fruto de divisão, onde as pessoas não se entendem. Então isso é muito lamentável, que as pessoas ainda estão cauterizadas achando que de fato isso é igreja, sendo que nunca foi. Isso é um sistema dividido, corrupto, é blasfêmio, né? Porque coloca, vou te dar um exemplo, coloca o templo acima de Cristo, ao ponto que eu, por exemplo, como não tenho religião, ao ponto se eu não frequento um templo de tijolo, eu sou um desviado. Então a minha pedra angular já não é mais Jesus, a pedra angular é o templo. Aquele que me abre o caminho até o Pai, a verdade, o caminho, a vida, já não é mais Jesus, é o templo. Ao ponto, se eu não estiver dentro de um templo construído por um comedor de feijão como eu, pobre, pecador, miserável, eu não tenho Cristo, eu estou desviado. Eu sou um desigrejado, né? Então a minha pedra angular já não é mais Jesus, a pedra angular é a denominação batista. A pedra angular é a quadrangular, a pedra angular é a adventista do sétimo dia, é a CCB e por aí vai. A pedra angular deixou de ser Jesus. Na verdade, Jesus já foi negado há muito tempo quando elas começaram a ser construídas. Há muito tempo, Jesus já foi deixado de lado. Por quê? Porque não é sobre mais Cristo, é sobre a minha denominação, é sobre a minha verdade, já não é mais sobre a verdade do Evangelho. É sobre o que eu prego, o que eu acredito e o que eu construí através da ignorância dos incautos, daqueles que não leem as Escrituras. Daqueles que não entendem o que é lei, o que é graça, não entendem a causa e o efeito da morte de Cristo na cruz. Na verdade, sabe que Cristo morreu, mas não entende a causa e o efeito dessa morte. Então fica como crianças, levado por todo o vento de doutrina. Ah, eu não concordo, eu estou chateado com essas doutrinas dessa igreja, denominação, vou pular para outra, e assim vai. São perdidos, estão cegos, porque estão sendo guiados por guias cegos, e ambos cairão no buraco. Porque estão alimentando uma grande mentira, ao qual é o sistema religioso da era presente. Se Jesus voltasse hoje, eu pergunto a vocês, Jesus seria da onde? Da Batista? Da onde Jesus seria? Da quadrangular? Da pentecostal? Da Deus é amor? Da universal? Onde Jesus encaixaria? Vocês acham mesmo que Jesus viria e se dobraria a esse sistema religioso? Claro que não, irmãos. Sendo que ele confrontou de sua época, você acha que ele ia criar outro sistema religioso? Aí eu pergunto a vocês, a denominação de vocês tem base bíblica? Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia onde está a denominação religiosa de vocês. Se vocês me mostrarem, eu me dobro a ela. Porque aí eu vou entender que ela é uma ordenança divina, mas não existe, não está nas Escrituras. Porque Jesus nunca mandou construir esse império babilônico, nunca mandou. Não há ordenança de criação das mesmas. Se não há ordenança, se não tem base bíblica, elas são o quê? Nada mais, nada menos que mundanas, criados pelo mundo, criados pela ganância, pelo poder, pela predominância sobre a ignorância, só isso. Ao qual, se você não for lá, você não tem Deus. Opa, vem fazer uma campanha aqui de jejum, oração e dinheiro. Vem colocar dinheiro no seu envelope, fazer uma promessa e por aí vai. E assim vão andando em círculos, porque não suporta a sã doutrina, tem comichão nos ouvidos. E já chegou esse tempo. Com comichão nos ouvidos, amontoam mestres para si mesmos, recusando dar ouvido à verdade do Evangelho, voltando-se aos mitos. Não tem mais Jesus como a pedra angular, como a verdade. Jesus não é suficiente para o religioso. Ele precisa estar dia após dia fazendo seus rituais, frequentando o templo quarta e domingo, porque senão ele esfria. Ele precisa viver por uma rédea, dizendo o que pode e o que não pode. Ele não é movido pelo Espírito Santo, pela metanoia, pela transformação da mente e do coração, através do poder do Evangelho. Não. Isso não basta. Eu preciso estar fazendo dia após dia os meus rituais religiosos. E assim vão. Dia após dia, construindo outras e outras. Algumas fecham, algumas o inferno prevalece sobre elas fecham. Porque a igreja de Cristo, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Aí eu pergunto a vocês, quantas igrejas fecharam as portas quando houve o Covid lá? Quando teve aquele surto daquele vírus? Uai, mas a igreja de Cristo, nem as portas do inferno prevalecerá contra ela? Por que a igreja dos homens fechou? Porque ela não é divina. Porque ela não é santa. Porque ela não tem Cristo como base. Porque a rocha, porque ela não está firmada na rocha. Por isso que qualquer ventinho a derruba. Deixa de patrocinar este engano para vocês verem. Deixa de patrocinar os templos religiosos. E vocês verão se eles se mantêm de pé.
Podemos chegar na conclusão que ele só se mantém de pé se ele tiver dinheiro. Se não tem dinheiro, ele não se mantém, ele cai, ele é morto. Então o Deus dele é o dinheiro. Agora, a igreja de Cristo não. Eu sei que eu posso ir no mais fundo do buraco. Lá Cristo está. No mais alto dos céus, lá Cristo estás. Eu posso passar fome, miséria, perseguição. Eu sei que lá Cristo estás. A rocha está lá, firmando os meus pés sobre ele, me conduzindo através dele, firmados nele, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei onde eu estou ligado, eu sei quem é o meu senhorio, eu conheço o meu pastor. A ele eu dou glória, louvor e adoração no meu culto racional, 24 horas por dia, e eu não preciso de holofotes, eu não preciso de aplauso de vocês, porque eu não busco agradar aos homens. Se eu buscasse agradar ao homem, eu não seria servo de Cristo. Então eu busco agradar o meu Senhor Jesus. E eu sigo as suas palavras. E ele me diz, você jamais ouvirá a voz do estranho. Eu vou conduzi-las. Jesus disse, ele mesmo as conduzirá. Onde haverá um só rebanho e um só pastor. Essa igreja eu faço parte. Ao qual Cristo é o cabeça e o pastor desta igreja, é o guia, me conduzindo a passos verdejantes, me ensinando a forma correta de viver e a renunciar às paixões mundanas. Eu não preciso de uma placa dizendo o que pode e o que não pode, pois eu sou movido pelo Espírito que habita em mim, porque eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte dessa pedra angular, ao qual é Cristo Jesus, eu estou firmado nela, e nada, as portas do inferno nem nada, prevalecerá sobre a igreja de Cristo. A verdadeira igreja. Vamos continuar aqui. Portanto, em vez de lutas denominacionais, pertencem ao mesmo sendo servos uns dos outros. Ah, tá. Portanto, em vez de lutas denominacionais e ódio, visões que concordaram com a nossa própria visão, somente... Deixa eu voltar um pouco aqui. Fazendo-nos pensar que a igreja está limitada a denominações e organizações, as partes do corpo que são compostas por todos os cristãos, ainda que ocorra de suas divisões, concordam com as nossas próprias visões. Somente Jesus Cristo e Deus o fez nascer da morte. Portanto, em vez de lutas denominacionais e ódio, nós necessitamos colocar em nossos corações a verdade de um corpo e agir de acordo, amando e servindo a todos os outros cristãos que também pertencem ao mesmo corpo. Conosco sendo servos uns dos outros. Irmãos, eu estou aqui para vos servir. E vocês me servem. E assim servimos uns aos outros mediante o amor. Eu não preciso de dinheiro para proclamar palavras de vida, ainda mais palavras de vida eterna. Se eu conheço a verdade, eu vou deixar de proclamá-la, caso eu não ganhe dinheiro por isso. Eu não sou um mercenário. Eu prego por amor a Cristo e a sua igreja, aos meus irmãos em Cristo, para que vocês não pereçam e não sejam levados pela mentira. Continuando. Infelizmente, há divisões, causando nada mais do que ferimentos ao corpo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus 12, 25 diz, tendo em vista que a igreja... Mateus 12, 25, tendo em vista que a igreja, conforme é definida na Bíblia, é uma e é composta de todas... Parando aqui rapidinho, irmãos. Mateus 12, 25 é o que eu acabei de ler acima, tá? Onde diz que todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade e casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus 12, 25. Continuando. Tendo em vista que a igreja, conforme é definida na Bíblia, é uma e é composta de todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus Cristo e em sua ressurreição. Veremos adiante quem é o cabeça, o Senhor da igreja. A resposta da Bíblia para esta questão é novamente muito clara. Efésios 5:23 diz, Cristo é a cabeça da igreja. Outras passagens, Efésios, podem olhar aí, Efésios 5:23, pode olhar na Bíblia de vocês, é muito claro. Cristo é a cabeça da igreja. Outras passagens que também confirmam que o chefe, o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo são Efésios 1:22. E Deus sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Colossenses 1:18 diz, e ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja.
Também podemos ver que Cristo é a pedra angular, a pedra principal desta igreja, ao qual os religiosos rejeitaram e continuam rejeitando, com as mesmas práticas nos dias atuais. Este Jesus é a pedra que vocês construtores, olha o que dizem Atos 4:11, hein? Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Parando aqui rapidinho, irmãos, na época de Jesus, o sistema religioso, igual o de hoje, seja católico ou evangélico, da Umbanda, da Quimbanda, desse sistema de Jeová e por aí vai, rejeitou Jesus como a pedra angular da igreja, porque preferiu dar créditos a doutrinas humanas, preferiu dar crédito a pedras mortas, aos líderes religiosos, à lei de Moisés, e negaram a Cristo e a sua essência e a sua verdade. Então, se negou a Cristo, você negou a pedra angular, aquela que te sustenta. Então não tem como você prevalecer, porque você já não está mais na rocha que é Cristo. Então a rocha não é a Batista, não é a CBB, não é sei lá o que, não é a quadrangular, não, a rocha é Cristo. Cristo. Aí eu pergunto, quem pode desegrejar alguém a não ser a pedra angular? Quem pode tirar um membro do corpo a não ser o cabeça que é o Cristo? Como vocês conseguem denominar alguém de desigrejado só porque não faz parte de uma denominação religiosa, sendo que sua denominação religiosa não é a pedra angular, não é a verdade, não foi instituída por Cristo, não é o cabeça da igreja? Então, meus irmãos, desigrejado nada mais é aquele que não faz parte do corpo de Cristo, aquele que negou Jesus para viver uma obra adulterada das leis, aquele que pisa e profana o sangue da nova e perpétua aliança com seus rituais religiosos inúteis. Esse sim negou a pedra angular, esse sim se tornou um desigrejado. Por quê? Porque negou a única rocha que nos sustenta, que é Cristo Jesus, para dar crédito às suas próprias tradições, para dar crédito a pedras construídas por mãos humanas. Observação. De acordo com tais verdades, vemos claramente que as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia se referem a um conjunto de cristãos que se encontram em tais cidades e não em templos de pedra. Como se evidencia em todas essas passagens, aquele que Deus apontou ser o chefe, diretor da igreja e cabeça sobre todas as coisas é o Senhor Jesus. Ele é a cabeça e a igreja é seu corpo. E como em um corpo literal a cabeça é a parte que conduz todo o corpo, assim também na igreja, Cristo, sendo cabeça sobre todas as coisas, é aquele que conduz, governa a igreja. Ele, e somente ele, é seu líder, seu guia e seu único chefe, seu único pastor. Assim, em contraste com as várias hierarquias que se pode encontrar em muitas denominações e organizações, a hierarquia da igreja, conforme ela é dada na palavra de Deus, apresenta-se como se segue. Primeiramente, Deus, cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3 diz assim: assim, Cristo a cabeça da igreja e, finalmente, todos nós que acreditamos em Cristo, em sua ressurreição, compondo o corpo de Cristo, a igreja. Para concluir, portanto, em vez de muitas igrejas com muitos chefes mortais, há uma só igreja com um único pastor, João 10:14-16, e chefe imortal, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não temos muitas igrejas. Toda esquina aí tem uma igreja denominacional. Não é essa que foi criada por Cristo, irmãos. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai buscar aqueles que estão firmados na rocha, que é ele. Por isso que a porta é estreita. Já reparou que cada igreja tem sua porta gigante para você entrar? Entrar nessas igrejas é muito fácil. Basta você estar frustrado por algo sobre a sua vida. Seja no seu casamento, seja na sua saúde, seja na sua vida financeira, você vai correr e entrar para essa porta. Só que será que você entrando para dentro dela faz de você membros do corpo de Cristo? Ou é crer verdadeiramente em Jesus que te transforma membro deste corpo? Paulo, só para concluir aqui, depois eu posso vir com outros assuntos complementando isso, mas vocês vão ver que Paulo perseguia a igreja de Cristo de casa em casa. Assolava e matava a igreja de Cristo, as pessoas que creram que Jesus era o Messias. Paulo entrava de casa em casa assolando, açoitando a igreja. Quando Jesus vier, vai buscar a igreja, pessoas. Então, nunca foi templo de pedra.
O templo poderia ser o lugar de reunir, que a igreja se reúne, mas o maior problema é que eles não vivem o evangelho. Eles vivem o judaísmo, eles vivem uma mistura, uma salada. Um pouco do judaísmo, um pouco da lei, né? Para manter o povo preso ali. Então não há liberdade em Cristo Jesus. Na verdade é uma opressão, são fardos pesados. Mas Jesus nos liberta de tudo isso, de toda essa opressão e nos traz paz. Não confundem liberdade com libertinagem. Jesus não nos deixa viver uma libertinagem, mas a liberdade de vos servir no culto racional 24 horas por dia. Como diz o apóstolo Paulo, ele diz assim, não vos... Oh meu Deus, fugiu aqui agora. Não vos amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este é o culto racional de vocês. Pronto. O culto é com a razão, irmãos, não é com a emoção. Então nós vivemos um culto do nosso levantar ao nosso deitar, em amor e retidão ao próximo. Se todo mundo entendesse isso, o mundo seria diferente. Mas não. Em contrapartida, há muitos hipócritas vivendo dentro de um templo, colocando sua melhor roupa, colocando a Bíblia debaixo do braço, dando paz do Senhor aqui, paz do Senhor ali, mas não entenderam, né, a verdade do Evangelho e vive uma vida de dupla face, onde lá é muito bom, mas às vezes chega em casa e desce o couro na esposa, como vemos aí até os líderes religiosos fazendo, né? Então, infelizmente é isso, irmãos. Nós trocamos Jesus pelas denominações religiosas. Trocamos a verdadeira igreja por um império dividido, confuso e contraditório. Então, oro a Deus que dê a vocês sabedoria e discernimento para compreender as minhas palavras, que não vêm de mim, mas do Espírito que habita em mim, pois eu apenas testifico o que já está escrito. Eu não invento de mim mesmo. Vocês podem avaliar cada passagem bíblica que eu vou mandar aí e tirar a conclusão por si só, pelo direcionamento do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Amém? Então é isso, irmãos. Ficam na paz. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.